Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai tratar a gente vai entrar no nosso último tópico, que é sobre redes neurais. A gente vai ter só 2 aulas para poder trabalhar em cima do tema. É um tema que, logicamente, ele fica bem mais extenso. A gente vai ter ainda disciplinas de inteligência artificial 2, então dá para a gente pegar e recuperar um pouco desses conceitos que vão ser necessários. Eu mandei para vocês, agora no começo da semana, uma videoaula sobre redes neurais, que foi a que eu trabalhei com o pessoal da licenciatura. E aí eu trabalhei mais detalhado. E aí depois vou passar uma outra videoaula para vocês assistirem, e aí vai dar uma condensada dentro desses conceitos. Então hoje eu vou passar um pouco rápido a apresentação, vou fazer um apanhado geral. O objetivo é que, se surgir alguma dúvida ali, vocês possam parar e tirar essa dúvida. Então é importante tentar assistir essas videoaulas que eu estou enviando. Coloca lá na velocidade 1,5 lá, para ir um pouco mais rápido, depois vai parando na hora que precisar entender um conceito melhor, porque isso é importante. E na semana que vem a gente vai fazer uma atividade prática usando o Teachable Machine para vocês fazerem a última atividade avaliativa, que vai ser de reconhecimento de objeto, que aí depois, no dia 22, vocês vão apresentar essa última atividade e a gente vai fazer o último quiz nosso sobre redes neurais. E aí a gente encerra a nossa parte de atividades avaliativas dentro da disciplina. O trabalho de Machine Learning, que é cada dupla, né, escolher um dataset, aplicar o modelo de aprendizagem e gravar ali uma apresentaçãozinha de até 10 minutos explicando o seu modelo, explicando o dataset, e entregar ali um PDF com, no máximo, 2 páginas sobre o que você fez, tá lá no ambiente virtual, que pode entregar de hoje e pode entregar até na semana que vem, até dia 15. Então, quem já terminou, quiser entregar hoje, beleza. Quem for entregar até a semana que vem, também sem problemas. E vai ficar para outra semana essa última atividade, que a gente basicamente vai desenvolver ela juntos e vocês só vão adaptar ela. Pessoal, então a gente vai passar alguns conceitos fundamentais lá na aula lá que eu postei para vocês, da licenciatura. Eu faço indicação sempre quando a gente entra no novo tópico de alguns livros, então tem muitos livros sobre redes neurais. A base que a gente tem na nossa biblioteca é esse do Simon Hayek. Esse Hands-on Machine Learning com Scikit TensorFlow é um livro muito utilizado para a parte prática, então ele é um livro muito bom. E tem esse do Russell aqui, que não é aquele do Russell e Norvig lá, que também trata sobre redes neurais. Tem vários cursos, tanto no Coursera, tanto no edX, que tratam sobre o tema de redes neurais. Pessoal, um minutinho só. Pessoal, voltando aqui, então a gente tem vários cursos, então é importante explorar o Coursera, edX, etc. Então a gente tem muito conteúdo de qualidade, tem um curso da Google, que é um Crash Course de Machine Learning, que trata ali especificamente sobre redes neurais. Então, quando a gente fala em rede neural, a primeira imagem que a gente vai ver vai ser essas duas, uma rede neural simples de uma única camada, ou perceptron, e aqui uma rede neural de múltiplas camadas. E toda essa teoria da IA conexionista, ela é bioinspirada, inspirada no modelo biológico do cérebro humano, aonde o cérebro humano aqui está um neurônio biológico, aonde ele tem as entradas aqui, que são os seus dendritos, e a saída, que é o axônio. Então, eu vou ter um conjunto de entradas. Essa entrada ela vai ser processada aqui no corpo soma, ela vai ser ponderada e ela vai ter uma saída, de acordo com a intensidade do estímulo que se tem. Então, como eu disse, tem toda essa inspiração biológica, que depois isso é mais detalhado. O cérebro humano ele tem mais de 86 bilhões de neurônios, e isso vai fazer alguns trilhões de conexões entre. Então,
é uma massa de processamento hiperconectada e distribuída, e a ideia de redes neurais é trabalhar com um modelo bioinspirado, parecido com o cérebro humano. Essa animaçãozinha, eu não vou passar ela agora, ela está lá no ambiente virtual e na aula da licenciatura ela está detalhada sobre a entrada. De acordo, eu tenho as entradas aqui, onde eu posso ter entradas excitatórias e inibitórias, e de acordo com a intensidade dessa entrada que a gente vai ter, o meu neurônio ele vai passar esse estímulo adiante nas suas conexões, nas suas sinapses. Então é bem interessante ver isso aqui funcionando. A gente não vai parar agora por questão de tempo. As redes neurais elas começaram lá também durante a Segunda Guerra Mundial, então a estrutura do neurônio biológico começou com o McLough-Pitts lá em 1943, a regra de aprendizagem utilizada foi criada em 49, e a primeira rede neural funcional, que é a rede neural de Rosenblatt, que é uma perceptron, foi estruturada em 1958. Então, isso data lá do início dos primeiros computadores. Então, quando a gente fala da criação do termo inteligência artificial, que foi em 1950, com o Alan Turing, tudo veio caminhando junto dentro da mesma época, e teve vários outros autores citados aqui que fizeram diversos trabalhos importantes aqui. Depois que isso foi estruturado, teve uma grande empolgação com redes neurais, com o que se podia fazer com redes neurais. Porém, lá em 1968, 69, um trabalho do Minsky e do Papert mostrou que redes neurais não conseguiam resolver problemas mais complexos. E aí, depois ficou ali a década de 60, final da década de 60, né, 70 e começo de 80, muito parado nas pesquisas com redes neurais, até que se criou um novo algoritmo e uma nova estrutura, que é redes neurais múltiplas camadas, e esse algoritmo, que é o backpropagation, ou algoritmo de retropropagação do erro, que é o mais importante para treinamento de redes neurais. Hoje a gente tem diversas outras arquiteturas, mas diferentes algoritmos são baseados no backpropagation. E aqui tem um breve histórico de tudo isso. De quando começou lá em 1943, e depois aí teve algumas variações, depois em 1986, com o algoritmo de backpropagation, conseguiu-se fazer coisas bem interessantes, que é reconhecimento de voz, reconhecimento de caracteres, depois travou muito, muito por causa da capacidade de processamento e da arquitetura das redes neurais até então. Então, quando a gente fala em redes neurais, ela é uma sub-área da IA, então a gente tem a inteligência artificial, dentro da inteligência artificial a gente tem o machine learning, que é uma área de aprendizagem, e dentro do machine learning, redes neurais é uma sub-área de machine learning. E é o que a gente enxerga mais claramente hoje acontecendo. Então, todos esses algoritmos que são capazes, que são utilizados pela Google para poder reconhecer uma imagem, para poder fazer correlação de objetos, alguns deles, todos eles são baseados em redes neurais. Aqui eu só vou mostrar um videozinho rapidinho, que ele vai mostrar como a rede neural aprende. E aí depois eu vou mostrar um código também que a gente tem em C Sharp, de uma rede neural simples, e ilustrando isso que acontece. Então, uma rede neural, ela é muitas vezes vista como uma black box, uma caixa preta. Ou seja, eu tenho as minhas entradas, ela vai fazer o processamento e me dar a saída. Mas em que ponto da rede neural que ela aprendeu para que a partir dessa entrada ela me dê aquela saída, isso não é muito claro. E essa parte que não é tão claro, por isso que a gente chama de caixa preta, porque hoje uma rede neural ela tem diversas camadas, diversos neurônios, e para mim poder saber em que ponto que ela conseguiu caracterizar que essas entradas estão relacionadas a essa determinada saída, a gente não consegue apontar com certeza. Por isso ela é chamada de black box. Eu vou colocar o link do vídeo, porque muitas vezes aqui não roda legal, e aí vocês podem rodar juntos aí na casa de vocês. E aqui eu vou parar.
Então, aqui ele está falando que uma rede neural, a gente pode enxergar e ver ela muitas vezes como uma caixa preta, realmente, onde a gente vai ter um conjunto de entradas, como um sensor de um carro, por exemplo, ou uma imagem. Isso vai ser processado na rede neural e eu vou ter uma saída. Então, de acordo com o sensor, eu tenho que virar o volante para a direita ou para a esquerda. De acordo com o que as câmeras estão enxergando, vai ser a saída que eu vou ter. Mas o que está acontecendo aqui dentro da rede neural, dentro dessas conexões? Então, aqui na minha entrada, o que eu vou ter? Na maioria das vezes vai ser um vetor, aonde cada posição do vetor eu vou ter a entrada de um determinado valor, pode ser um valor de um sensor, pode ser um pixel de uma imagem, e a rede neural ela vai me dar uma saída. Na maioria das vezes uma classificação ou um valor de saída. Então, redes neurais em si, a maioria das tarefas que elas são utilizadas é para aprendizagem supervisionada. Lembra que a gente já viu a diferença de aprendizagem supervisionada e não supervisionada? Então, redes neurais, na maioria das vezes, em pouquíssimas vezes, ela vai ser utilizada para clustering. Então, tem uma arquitetura específica só para agrupamento, para aprendizagem não supervisionada. Mas, de maneira geral, ela é utilizada para aprendizagem supervisionada, seja por classificação ou por regressão. Então, a saída pode ser um dado discreto, uma classe A, uma classe B, ou um dado contínuo. Qual que vai ser a pressão do freio? Qual que vai ser o ângulo que eu vou virar a direção? O que eu tenho dentro dessa caixa preta? Então, toda a rede neural ela é composta por unidades que elas são chamadas de neurônios. Então, cada neurônio ela vai receber um determinado valor. Esse valor e todos esses neurônios, assim como no modelo biológico, esses neurônios eles são hiperconectados. Então, aqui eu tenho os meus neurônios e eu posso ter várias camadas. Então, aqui eu tenho uma camada de entrada, eu tenho duas camadas intermediárias, ou chamadas também de camadas ocultas, ou hidden layers, e a gente tem a nossa camada de saída. Então, eu tenho vários neurônios, e esses neurônios eles estão estruturados em camadas e eles são hiperconectados. Todas essas conexões que a gente chama dentro de uma rede neural, ela é chamada de sinapse, assim como no modelo biológico. Então, cada ligação que eu tenho de um neurônio com o outro que é sinapse. Então, esse primeiro neurônio, ele se liga a todos os outros neurônios da segunda camada. Esse neurônio aqui da segunda camada, ele se liga a todos os outros da terceira camada. E esse da terceira camada, ele vai se ligar a todos da saída. Então, esse modelo hiperconectado aqui, ele vai receber uma entrada e essa entrada ela vai ser ponderada. Como ela vai ser ponderada? Associada a cada uma dessas conexões, que aqui tá vendo, ó, conexões ponderadas, cada conexão dessa aqui, ó, ela recebe um peso, um valor. Ah, então eu vou ter a minha entrada, por exemplo, aqui os pixels de uma imagem ou os valores da leitura de um sensor. Como que isso aqui vai ser ponderado? De onde que vai sair esses valores? Inicialmente, aleatório. Então, lembrando mais uma vez, a gente vai ver alguns outros algoritmos de IA, como o algoritmo genético, que ele resolve problemas complexos e inicia com valores aleatórios. Aqui, uma rede neural também ela inicia com valores aleatórios. Então, eu vou ter a minha entrada e aí eu vou ponderar. Como que eu vou ponderar? Vou pegar a minha entrada, multiplicar por esse valor que está ponderado. Pego, multiplico pelo valor que está ponderado, vou multiplicando. E cada um desses neurônios ele vai somar todas as ligações. Então, esse neurônio aqui, ó, ele tem a ligação dos três. Então, ele vai receber a ponderação de todas as ligações dele, somar e ele vai ter um valor. Se esse sinal, se o sinal da intensidade que está chegando nele for suficiente, ele vai passar um valor adiante, que também vai ser ponderado e vai chegar no próximo. Se for suficiente, vai passar um valor adiante. Então, cada neurônio desse aqui, ó, ele vai ser responsável por fazer a soma e ele vai ter o que a gente chama de função de ativação, que é o que vai definir com que intensidade esse valor que ele está recebendo vai adiante. Então, assim funciona o nosso cérebro. Dependendo da intensidade de um estímulo, ele vai passar adiante uma informação. Então, se você está com um nível de dor muito pequeno, alguém está te beliscando bem devagarinho, a intensidade desse estímulo é muito baixa. Mas quanto maior a intensidade desse estímulo, o teu neurônio vai perceber isso, vai passar isso com uma intensidade maior. E, consequentemente, você vai ter uma saída diferente. E aqui a gente pode ter. Quanto maior a intensidade que um sensor está vendo que eu estou próximo, maior vai ser o valor. Isso vai ser ponderado e a minha rede vai entender como que eu tenho que fazer esse controle. Ou seja, qual que vai ser a minha saída, de acordo com aquilo que a gente espera. Então, cada neurônio
cada neurônio desse aqui, ó, cada conexão, ela é ponderada. Então, ela tem um valor. Da onde saiu esses valores? Inicialmente, aleatório. Mas como que vai acontecer? Então, se eu tenho o X e o Y aqui, então eu tenho características aqui, por exemplo, de um cachorro. E aí eu multipliquei e eu espero que aqui na minha saída dê 1 para a classe do cachorro. Mas se der 0, tá errado. E aí a minha rede vai entender que o que saiu é diferente daquilo que se esperava. A rede vai voltar aqui e vai atualizar esses pesos. Como que ela vai atualizar? De acordo com o valor da saída, a gente vai ter um parâmetro que a gente vai ver que é chamado taxa de aprendizagem, e ele vai multiplicar isso aqui novamente. Então, ele pode atualizar isso aqui de forma positiva ou negativa, fazendo com que esse peso, o valor dele aumente ou diminua, de acordo com a saída que eu esperava e de acordo com essa taxa de aprendizagem. A taxa de aprendizagem ela vai definir com que intensidade eu vou mudar de forma muito abrupta. É 3, eu vou fazer virar 4? Ou é 3,14 aqui, eu vou fazer virar 3,16? Isso quem vai definir é a taxa de aprendizagem. Então, cada neurônio ele recebe uma entrada. Então, vamos pensar aqui que a gente recebeu como entrada a leitura de um sensor. Então, eu recebi a leitura de um sensor. Essa leitura aqui, ó, ela vai ser multiplicada pelo valor ponderado. Então, vai ser 0,53 vezes 0,14. Multiplica e vai pegar esse segundo, vai multiplicar também, vai somar os dois aqui. 1,66, multiplicou, beleza. Vai pegar o segundo, que a entrada é 0,14, multiplica por menos 2,76, e vai pegar o resultado desses dois e vai somar aqui. E eu vou ter uma saída. Somou. Beleza. E eu vou ter, dentro de cada neurônio desse aqui, para ver se esse sinal vai se esse valor vai passar adiante, como ele vai passar, cada neurônio, depois que ele soma, como eu disse, ele tem o que a gente chama de função de ativação. E a gente tem diferentes funções de ativação. Eu posso ter uma função de ativação, chamada degrau, por exemplo, ou linear. Ah, se o valor passar de 0,3, o sinal vai ser adiante. Como vai ser o sinal? 1. Se o valor que chegar aqui não passar de 0,3, eu vou passar 0. Então, é um if else. Eu posso ter uma função que a gente vai ver depois, que é a sigmoide, ou uma função delta, ou a tangente hiperbólica, que aí eu posso passar um valor. Ah, de acordo com o valor que eu estou chegando aqui, ele pode passar um valor entre 0 e 1, ou entre menos 1 e 1, de acordo com o que eu estou chegando aqui, de acordo com essa intensidade. Ou eu posso ter uma saída, geralmente lá na camada de saída a gente tem uma função específica lá, que ela pode passar a probabilidade de pertencer a uma classe, que é a softmax. A gente tem esse neurônio especial aqui, que a gente chama ele de bias, ou bias, ou viés, que ele vai garantir que a minha saída aqui, ela nunca vai ser 0. Porque se eu entrar com 0 e entrar com 0 aqui, vou multiplicar por 0, vai dar 0. E esse bias, ele vai ser um valor constante, que ele sempre vai ser somado. Então, ele foi somado aqui. Isso aqui a gente vai entender. É só para garantir que nunca vai chegar um valor sempre zerado aqui. E aí, a gente tem o que a gente chama de função de ativação. Essa aqui é a função de ativação sigmoide. Então, é 1 dividido por 1 mais o número de Euler elevado ao menos x, que é o valor que a gente tem aqui. E aí, essa função sigmoide, ela dá, o que eu vou passar adiante vai ser um valor entre 0 e 1. Então, de acordo com o que eu estou chegando, ou seja, de acordo com a intensidade da minha entrada, eu vou processar, e isso vai sair, isso eu vou ter uma função para falar. Olha lá. E o que vai passar adiante vai ser 0,83. Então, esse neurônio, a partir das entradas que a gente teve anterior, o que ele vai passar adiante vai ser esse 0,83. E isso vai passar adiante. Então, ele vai jogar aqui, ó, 0,83 aqui, 0,83 aqui, 0,83. Esses valores eles vão ser multiplicados pelos pesos que a gente tem aqui, vai chegar no próximo neurônio, vai ser somado com todas as outras conexões, passar pela função de ativação e vai adiante. E aí eu vou ter uma saída. Se a saída for o que eu espero, deu certo, joia, eu posso falar que a minha rede aprendeu. Se não der certo, ele volta. E o que ele vai fazer para poder aprender? Os valores de entrada permanecem o mesmo. O que eu quero que saia é a mesma coisa. O que vai mudar para que a minha rede neural possa aprender são os pesos associados a cada uma das conexões. Esse é o ponto mais importante dentro de uma rede neural. Como que uma rede neural consegue aprender? Através da atualização dos pesos das conexões, das sinapses.
Como esses pesos são atualizados? Então, se deu um erro, ele vai voltar aqui e ele vai atualizar. E tem um parâmetro que é muito importante dentro desse processo, que é a taxa de aprendizagem. Ele que vai definir o quão rápido vai realizar essa atualização. Na maioria das redes neurais que a gente utiliza, na hora que a gente vai criar ela lá, já tem esse parâmetro e a gente utiliza o valor padrão, que geralmente é de 0,1 até no máximo 1, que vai ser muito abrupto, e tem alguns algoritmos que usam de 0,01, como em Python, por exemplo. E a gente vai ver aqui no ECA também que a gente consegue utilizar uma rede neural na prática e ver ela funcionar. E todos esses valores, eles vão propagando entre todas as camadas. Por isso que a gente fala, aqui a gente está vendo uma rede neural de 2 camadas ocultas. Até em 2005, você não podia ter mais de 2 camadas ocultas, por questões de arquitetura e processamento, que eu vou falar na sequência. Mas hoje a gente tem redes neurais de mais de 200 camadas. As redes neurais da Google, que é capaz de reconhecer imagens e reconhecer todo o perfil de comportamento, ela tem centenas de camadas intermediárias e centenas de milhares de neurônios. Entender em que ponto que a rede neural ajustou os pesos, em que lugar que ela entendeu que um gato é um gato, que um cachorro é um cachorro, você está olhando por uma matriz gigantesca de pesos. Então, você não consegue saber o que tem ali. Então, por isso que uma rede neural é chamada de um black box. É um tipo de algoritmo que você não consegue ver exatamente aonde que ele aprendeu. Diferentemente de uma árvore de decisão, que você consegue enxergar, que lá está um if else, você está vendo claramente o modelo que ele criou. Em uma rede neural, ele cria e você não consegue enxergar claramente. Por isso é chamado de black box. Tá vendo? E aqui a gente tem os nossos pesos. Reparem que esses pesos aqui, eles vão ser atualizados. Ó. Tá vendo? Os pesos estão sendo atualizados. Por que esses pesos estão sendo atualizados? Eu estou dando uma entrada, não é o que eu quero. Volta, atualiza, ele vai ajustando até que a minha entrada se ajuste à minha saída. É aprendizagem supervisionada, lembra? E na hora que eu tiver um conjunto de pesos, que eu dou uma entrada e eu tenho a saída esperada, ou mais próximo do esperado, eu posso falar que a minha rede aprendeu. Como que a minha rede aprendeu? Através da atualização dos pesos sinápticos. Como a gente está fazendo um resumo nessa parte de redes neurais, esse é o ponto mais importante. Você entender que uma rede neural, ela vai ter vários neurônios, que é onde vai receber as entradas, ela vai ser hiperconectada, ela vai poder ter várias camadas. Cada ligação de cada neurônio aqui, ela tem um peso associado, e o processo de aprendizagem é realizado através da atualização dos pesos sinápticos. Deu para entender essa parte? Esse é o ponto mais importante que a gente tem dentro das redes neurais, é entender como é realizado o processo de aprendizagem. Tem algumas videoaulas complementares que eu coloquei aqui, que é bem interessante. Oi? Essas funções de ativação, a gente vai precisar de saber fazer elas na cabeça? Não, né? O algoritmo faz tudo pra gente. Tipo assim, no quiz você não vai cobrar isso. Não. Você só tem que entender como que isso acontece. Então, você tem diferentes funções de ativação para diferentes problemas. Você tem que entender que ela existe, mas você não precisa fazer conta, não. Porque quando você vai criar uma rede neural, seja lá no ECA, você nem define a função de ativação. Ela já coloca por padrão lá. Eu não lembro se dá para a gente customizar. Agora, em outras linguagens, por exemplo, em Python, você pode definir qual que é a função de ativação que você vai ter em cada uma das camadas. E aí, dependendo da função de ativação, você vai ter uma saída diferente. E, logicamente, isso é tudo feito de forma automática. Só que é importante você entender que isso existe. E por quê? Porque na hora de programar, você pode ter que customizar isso. E isso pode mudar seus resultados. Não, mas é uns cálculos de boa. É tudo tranquilo, você viu? É só jogar na fórmula. Mas não vai ter que fazer, não. Por que tudo mudou tanto? Por que a gente está vivendo todo esse boom das redes neurais atualmente? Ou chamado de Deep Learning, ou Deep Neural Networks. Quando a gente vê falar de Deep Learning, é basicamente sinônimo de redes neurais profundas. O que é uma rede neural profunda? É uma rede neural de múltiplas camadas. Então, como eu falei, quando as redes neurais foram criadas, elas só tinham uma camada, ou seja, era a entrada e depois já era a saída. Esse tipo de rede neural ela é chamada de perceptron, ou seja,
é uma rede neural de uma única camada. Foi essa rede neural que foi criada lá em 1959, 58, 59. Depois, em 68, viram que essa rede aí não dava certo, ela não aprendia dados mais complexos, ou seja, dados que eles fossem misturados, como um shor, por exemplo, essa rede neural não conseguia aprender. A gente vai conseguir ver isso na prática aqui num código. E aí, foram trabalhando até que na década de 70 ali, conseguiram estruturar uma rede neural de mais camadas, uma camada oculta, duas camadas ocultas, só que não tinha algoritmo que funcionava naquilo. Ou seja, para eu voltar a conseguir atualizar os pesos sinápticos de todas essas camadas. E aí criaram o algoritmo de backpropagation, que é o algoritmo mais importante dentro das redes neurais, lá em 1986, se eu não estou enganado, e aí conseguiu fazer funcionar uma rede neural de uma ou duas camadas ocultas. E isso foi pregado em toda a literatura, em todos os livros, que você tem um problema, você vai ter uma camada oculta. Se você tiver um problema muito complexo, específico, você entender muito bem o que está fazendo, você vai colocar duas camadas ocultas. Não mais que isso. Por que não mais que isso? Porque não se tinha algoritmo que conseguia treinar uma rede neural de mais camadas e nem poder de processamento, porque ocupa um poder de processamento muito grande. Então, isso passou a ser um problema grande e aí as redes neurais estagnaram. Elas fizeram o que se podia fazer na década de 90, que é reconhecer caracteres e reconhecer voz. Agora, reconhecer o formato do rosto, marcar, mas não saber que uma pessoa é ela mesma, ou seja, saber que o Everton é Everton, a Natália é a Natália, igual a gente viu no Google Fotos. Isso começou a mudar em meados dos anos 2000. Então, lá no ano 2000, para a gente poder ter o mesmo poder de processamento de uma GPU que a gente tem em 2015, a gente gastava 110 milhões de dólares, ao passo que em 2015 gastava $1.000. Aí está a grande diferença. Ah, por que eu estou falando de GPU aqui? Porque redes neurais, elas são treinadas em modelos paralelos. Então, placas gráficas de GPU, elas são mais utilizadas para poder treinar redes neurais profundas. Isso começou a mudar em 2006, que conseguiram montar uma arquitetura, mas ainda não conseguia treinar. E isso foi evoluindo até que ali em 2011, 12, conseguiram criar a primeira rede neural que estourou as duas camadas ocultas. Então, as redes neurais de múltiplas camadas, que tem até duas camadas ocultas, a gente chama de redes neurais shallow, ou rasas. E redes neurais de mais de duas camadas ocultas são a Deep Neural Networks, ou seja, é o Deep Learning, ou seja, são redes neurais profundas. Então, começou ali com 8 camadas, depois começaram com 24 camadas, e isso foi expandindo até lá em 2015 conseguir estourar as 15, 16, conseguir ultrapassar as 200 camadas ocultas. Então, tudo isso foi uma mudança de um conjunto de arquitetura das redes neurais, porque eu tenho diferentes arquiteturas, e montar uma arquitetura de uma rede neural profunda é complexo, e com capacidade de processamento. Então, esses dois pontos aliados que permitiu a gente chegar onde está hoje. Então, esse modelo de rede neural que a gente está vivendo hoje, redes neurais profundas, deep learning, é tudo muito novo. Isso começou a funcionar mais ou menos ali em 2013, e realmente o negócio foi para frente de 2015 adiante. Então, a gente tem uma rede neural hoje, ela tem várias e várias camadas, isso eu quero classificar. Como que isso vai acontecer? Eu quero classificar uma imagem. Como que isso acontece? Essa imagem é vetorizada. Ou seja, quanto mais corte você fizer aqui, ó, então eu vou ter uma imagem, eu vou fatiar ela. Então, por exemplo, eu posso fatiar uma imagem em clusters aqui de 5x5. Então, fatiei a imagem 5x5. Essa 5x5, eu vou pegar e vou analisar cada bloquinho desse aqui. Eu vou analisar os pixels que tem em cada um desses bloquinhos. E aí eu vou definir uma resolução. Ah, então cada bloco aqui de 5x5 que eu peguei, eu vou analisar em 200 pixels. Ou em 300 pixels. Ah, por que você não analisa na resolução real dele? Porque cada pixel que eu estou dando de entrada aqui para poder analisar é um neurônio daquele de entrada. Então, se eu pegar aqui 200 por 200 ali, eu já vou ter 40 mil para poder analisar um quadrinho. Então, cada quadrinho desse aqui, ó, que eu for ter que analisar, eu vou ter uma rede neural de 40 mil entradas e, consequentemente, eu vou ter várias camadas aí para poder fazer esse processamento, só para poder entender o quanto é complexo. Quanto mais quadrinhos, então aqui eu fiz alguns quadrinhos, ou seja, eu fatiei a imagem. Quanto mais eu fatiar, logicamente, mais profundo vai ser, melhor vai ser o meu reconhecimento, porém eu vou precisar de mais capacidade de processamento. Uma rede neural, hoje, as redes neurais que a Google utiliza aí, ela consegue fazer o fatiamento para conseguir enxergar a diferença do risquinho do olho do gato para o olho do cachorro.
Por isso que a rede neural consegue achar você numa foto que está lá no canto, que às vezes nem você acha você na foto e a rede neural consegue. Porque ela consegue extrair características. E esse nível de aproximação da imagem está cada vez mais alto. E o que eu vou ter a partir disso aqui? Uma matriz. Então, na verdade, é um vetor que a gente vai entrar, né? Então, cada vetor aqui eu vou ter um valor, que pode ser a intensidade, uma cor, um RGB ou um CMYK, e isso eu vou passar para a rede. Passado esse vetor aqui, eu vou falar, ó, rede, eu estou entrando com esse vetor, isso aqui é um cachorro, é supervisionado. E aí ele vai passar isso pelos pesos e vai falar, ah, beleza, você passou, você esperava que era cachorro e deu cachorro. Ou seja, você esperava que saísse um para a classe cachorro e saiu. Ah, não saiu. E aí você vai ter que voltar a atualizar os pesos sinápticos. É dessa forma o processo de aprendizagem. Então, o que é processado realmente é uma matriz, é um vetor de pesos. Toda essa história sobre como iniciou o processo de aprendizagem de imagem com redes neurais profundas, vocês já assistiram. Quem não assistiu, recomendo fortemente que assista aqui a palestra da doutora Fei Fei Li, que ela tratou sobre o projeto, o ImageNet, que começou em 2006 e chegou ao... Ela foi a precursora disso tudo. Hoje eu não lembro se ela continua na Google, mas ela que encabeçou a equipe da Google de reconhecimento de imagem. Então, é muito interessante. Quem não assistiu, assista essa palestra. Aqui o link. A gente vai fazer, o trabalho que a gente vai fazer, a gente vai usar o Teachable Machine. A gente vai deixar para fazer ele na próxima aula. Então, qual que vai ser a ideia do Teachable Machine? A gente vai fazer uma prática aqui para poder reconhecer um determinado objeto. Eu vou só mostrar aqui o que a gente vai fazer. Então, o que todo mundo vai fazer, cada um vai criar na próxima ano? Vocês vão criar um site, uma paginazinha simples, para poder reconhecer algum tipo de objeto. Ah, eu vou reconhecer flores. Eu tenho 3 tipos de flor aqui em casa, eu vou reconhecer elas. Ah, eu tenho 2 raças de cachorro aqui em casa, eu vou reconhecer as raças do meu cachorro aqui, vou mostrar. Você pode mostrar por foto, você pode mostrar pela câmera, a gente vai fazer pela câmera aqui. E aí a gente vai treinar isso no Teachable Machine, é uma API. Pode usar a API da Google, sim. É que no Teachable Machine ele já gera um modelo para você. Você não precisa ter nenhum trabalho. A ideia aqui é... A gente não vai criar basicamente nenhum código. A gente só vai montar. Isso já vai ser gerado. Então, depois que a gente criou o modelo lá no Teachable Machine, a gente vai treinar lá. Treinou no Teachable Machine, a gente vai pegar e vai exportar lá. Ele gera um arquivinho, um modelo, um JS para a gente vai usar esse JS que vai chamar o modelo que a gente vai deixar armazenado lá. Ah, deixa eu cancelar minha câmera aqui, porque eu vou precisar pausar aqui. Deixa eu permitir, só para vocês poderem ver. Tá, não, sim, o do Google já está treinado, mas eu quero que você treine para objetos seus, específicos seu. Então, talvez o Google não vai saber se você mostrar uma margarida, e ele não vai escrever margarida. Ele vai escrever que é uma flower lá, com uma probabilidade tanto. Tá vendo que aqui eu treinei 3 objetos. Celular, ferramentas e o Arduino aqui. Então, se eu mostrar o celular aqui, ó, ele vai dar a probabilidade maior que é o celular. Se eu mostrar uma caixinha de ferramentas que eu tenho aqui, ó, olha lá, ele está mostrando a probabilidade de ferramentas. E aí a gente vai mudar para ele não ficar mostrando os 3 ali, ele só vai mostrar o que é de verdade. Tem um Arduino aqui, deixa eu pegar ele. Ó, tem um Arduino aqui, se eu mostrar o Arduino, ele conhece que você quer o Arduino. Então vocês vão treinar pelo menos 3 classes diferentes aí, ou pode ser mais. Como falei, você pode treinar uma flor, você pode treinar um gesto, você pode treinar um áudio, porque lá dentro do Teachable Machine você consegue treinar imagens, áudio e sons. E aí você pode treinar para ele poder diferenciar o que é uma palma, o que é um assobio, ou se você sabe fazer uns assobios legais aí, então você faz um assobio de um determinado tipo e ele vai reconhecer que tipo de assobio você está fazendo, que música que você está fazendo. E aí, aqui na hora de mostrar, a gente não vai deixar desse jeito. A gente faz um if e else ali para mostrar só o que está passando de uma probabilidade. E esse vai ser o trabalho que vocês vão entregar no final. Então, aí todo mundo já pode pensar. Quem quiser entrar para poder ir brincando, eu não vou parar agora, porque a gente tem que terminar essa introdução. Mas aí vocês já podem entrar no Teachable Machine, é bem intuitivo para poder brincar. Aqui, ó, deixa eu só mostrar rapidinho.
Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele está treinando uma imagem, ele consegue reconhecer também o áudio, se é, e ele consegue trabalhar com poses também. Pose, ou se você está fazendo um gesto, quem fez Libras aí, não sei se alguém já fez Libras, você pode fazer ele reconhecer um determinado formato da tua mão, e aí ele vai falar o que é a saída. Isso é bem legal. E depois que você treina ele aqui no Teachable Machine, você vai falar se é imagem, áudio ou pose. Só quando é áudio aqui, você tem que gravar e lembrar de extrair o padrão. Então, ele faz todo o processo de extração de padrão. Dentro de imagens aqui, ó, na hora que vocês forem fazer, você pode só numa classe aqui. Quem já fez Libras, vocês podem fazer esse projeto. Aqui você vai escrever qual que é a classe, por exemplo, ó, Arduino, caneta e caneca. E aí você vai aqui na webcam e pega. Ou você pode fazer upload de fotos. Então eu vou aqui no webcam aqui e vou pegar algumas imagens. Vou sair daqui. Lógico, o ideal é você tirar o fundo, né? Mas aqui caneta, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu tenho duas canetas aqui. Deixa eu pegar outra caneta. E por último eu tenho uma caneca aqui. Aí depois que você já pegou, você pode ter mais classes, e aí você vai treinar o teu modelo. Quando você vai treinar o teu modelo, aqui tem alguns parâmetros que são bem importantes. Por exemplo, aqui o Learn Rate, que é aquela taxa de aprendizagem que vai definir com que intensidade a tua rede vai aprender. Com que intensidade a tua rede vai alterar os parâmetros. Aqui, como é uma Deep Learning aqui, ele está alterando de forma bem lenta, 0,01, porque essa rede aqui, até o Nicolas citou aí, a rede neural da Google já é treinada. Então, ele já é treinado para poder conhecer diversos tipos de objetos. Eu já tenho uma rede neural estruturada. O que eu vou fazer é que ele aprende especificamente o meu objeto aqui. A quantidade de épocas é ciclos, pode parecer pequeno, mas para uma rede neural pré-treinada está ótimo. E aí você dá o Train Model aqui, não precisa mexer nos parâmetros, ele vai preparar os dados, extrair os padrões e fazer o treinamento. Não demora mais de 2 minutos aqui. Depois que ele inicia o treinamento, você não pode nem minimizar, nem sair do tab aqui, senão ele para. Don't switch tabs. Aí, beleza. Aí, depois ele já treinou, ele fica com a câmera aqui, mostrando as probabilidades. Se eu mostrar a caneta, ele sabe que é a caneta. Se eu mostrar a caneca, ele sabe que é a caneca. Agora, se eu mostrar o Arduino aqui no meio, aqui, ele vai ver que é o Arduino. Se eu mostrar a caneca, ele sabe que é a caneca. Logicamente que está com ruído aqui, por causa do fundo, eu aparecer, etc. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Export Model, e a gente vai ver que ele já tem um código JavaScript aqui. Então, aqui ele só tem umas divisinhas HTML que a gente vai utilizar, e tem um código JavaScript que a gente vai criar um arquivo em JS, e ele vai apontar para o nosso modelo. Quando a gente dá o upload my model, o modelo é o quê? É a rede neural que eu treinei. Então, o que eu tenho dentro desse modelo? Basicamente, a arquitetura da rede e o conjunto de pesos sinápticos que estão associados. Se você baixar isso aqui, se você fizer o download, você vai ver que você vai receber um arquivinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Aqui, ó, o My Model, vocês vão ver que vocês vão receber um arquivinho escrito AIDS, que são pesos. E esse arquivo aqui, ele é o maior, porque os outros aqui é só de arquitetura, o metadata e o modelo, e a definição do modelo, que vai carregar esse arquivo de pesos. Então, aonde que está a tua aprendizagem? Está aqui, ó. Está nos pesos. Olha lá, é um arquivo de 2 MB, enquanto o JSON aqui é de 89K e um outro de poucos bytes. Então, como que uma rede neural aprende? Através da atualização dos pesos sinápticos. Por que eu estou vendo um AIDS.bin? São os pesos. A minha rede neural, essa rede neural que a gente acabou de treinar e enxergar aqui, ela aprendeu através de atualização dos pesos. O que ela me dá como saída? A arquitetura que está aqui dentro desses arquivos e os pesos associados a essa arquitetura. E a minha rede vai aprender. E aí, por final, a gente vai importar isso aqui e a gente vai ter um documentozinho
desse aqui que vai conseguir a página, né? Aí você vai colocar uma descrição aí, ó, o meu site consegue fazer o reconhecimento dos principais símbolos de Libras. E aí, se eu mostro um símbolo, ele vai mostrando, etc. E aí, você vai fazendo isso. Deu para entender o que a gente vai fazer? Legal, né? Então, isso a gente vai fazer juntos. Na próxima aula, a gente vai sair com um arquivo, todo mundo juntos. Deixa eu parar aqui para eu voltar minha câmera. A gente vai fazer juntos, a gente vai sair com um arquivo HTML desse prontinho. Dá para brincar muito, dá para você usar atualmente. E o legal ali é que quando a gente está saindo com texto, e aí você pode usar a API que tem JS mesmo para poder falar. Então, eu mostrar alguma coisa, se a probabilidade passar de 80%, ele falar o que é. Então, você pode ajudar um deficiente visual a enxergar alguma coisa você mostrando para a câmera. Legal também que você consegue exportar e carregar isso no Android. E como está um JS, também você pode criar um mobile ou importar isso em qualquer aplicação. Então, é bem legal. As possibilidades, sem ter esforço, são grandes. Antes, para poder fazer isso, você tinha que... Dá para colocar no back-end. Para você poder fazer isso, tinha que usar. Como o Nicolas falou, eu tenho que usar a API do Google lá, e ele vai me trazer o nome em inglês, e aí eu tenho que fazer isso. E para treinar o meu objeto específico, eu tinha que retreinar esse modelo do Google com alguns objetos. E isso é pesado. Agora, quando treina lá nos servidores do Google, isso fica rápido. Rede neural é um modelo só? Não. Não é um modelo só. Eu tenho diferentes arquiteturas. Então, eu tenho redes neurais que, hoje, redes neurais recorrentes, por exemplo, que elas entram em confronto com tudo que o Turing colocou lá. Lembra lá aquelas objeções de Alan Turing lá que ele levantou? A IA. Redes neurais nunca vão conseguir compor música. Sim, elas conseguem compor música clássica. Então, você coloca lá os principais compositores, Mozart, Bach, e passa algumas canções, algumas músicas dessa para a rede neural, e ela consegue compor seguindo o mesmo padrão. Então, vários críticos já olharam esses conteúdos aqui e falam, nossa, ele consegue compor igual. Outro caso muito emblemático, que está esse link aqui, ó, que foi que isso aqui aconteceu na UFMG. Na UFMG, eles têm uma startup lá de IA, e a Spotify contratou eles para poder criar uma música nova, baseada em IA, com um cantor de rap, o que morreu, como é que ele chama? O Sabotage. E aí foi os amigos dele lá, os parceiros dele e a família, e a rede neural entendeu todas as letras lá dele, lá, e a canção também, e a rede neural foi dando saída de vários versos para a música. E isso foi curado pela família, pelos amigos. Aí o pessoal, não, isso aí é igual que ele fala mesmo. E a rede neural gerou uma nova música, ela é disponível no Spotify, ela chama Neural, é o nome da música, e essa música ela foi inteira gerada pela rede neural, de alguém que morreu, que foi esse rapper Sabotage. Aqui, ó, são redes neurais gerando músicas clássicas. Aqui tem nesse link aqui, dá para a gente poder escutar algumas músicas, quer ver? Só para poder ver que são músicas que a rede neural compôs. Então, é uma música clássica e quem compôs isso aqui foi uma rede neural. E aqui está toda a explicação do modelo, como foi, a função que foi utilizada, a arquitetura da rede. E aqui, depois, no final, tem algumas saídas também de música. Tudo isso aqui são as músicas que... Todas essas são músicas clássicas geradas. Então, a rede neural consegue compor música, que era uma das objeções de Turing, né? Rede neural consegue fazer arte. Esse Deep Dream Generator aqui é muito legal. Deixa eu entrar nele aqui, ó. Ele consegue gerar um quadro, gerar uma arte baseada em outro. Então, você pode passar a tua foto e falar, gera para mim uma nova imagem. Então, por exemplo, você passa uma foto sua e aí você passa alguma obra de arte, alguma coisa. Então, aqui tem um vitral. Então, a partir dessa imagem aqui, ó, nessa imagem, ela vai gerar uma nova. Isso não é simplesmente um filtro. Se bem que todos os filtros que a gente vê hoje em Snapchat, em Instagram, no Facebook, todos esses filtros utilizam rede neural. O que a gente vê de deepfake, de mudar o rosto,
Tudo isso é baseado em rede neural. Isso aqui, ó, dá para você pegar, é só você fazer login, e aí você consegue gerar uma também. Você clicar em Generate aqui, ó, você faz upload de uma foto, ou você pode escolher um modelo, ou fazer upload do modelo e pedir para ele poder gerar, que é o Deep Style. Esse Deep Dream aqui que é muito legal também. Você manda uma imagem aqui e fala para a rede neural imaginar o que tem dentro dessa imagem. Porque a rede neural ela já conhece tudo quanto é tipo de objeto. E aí a rede neural ela pode fazer algo parecido com isso aqui. Ó. Aqui não está dando para ver, eu passo uma imagem de um céu, né, com algumas nuvens, e a rede neural começa a enxergar ali algumas ovelhas, alguns objetos, consegue enxergar um alho ali, que é o Deep Dreams Hallucination. A rede neural ela consegue ter alucinações de enxergar coisas no objeto que você passou. Então ela pode fazer arte, isso é bem legal. A gente tem modelos também hoje para poder fazer a descrição de imagem. Então aqui, ó, o que a rede neural colocou, que é um homem de camiseta preta está tocando guitarra, uma criança está brincando com Lego, um cachorro preto e branco está pulando a barra. Então, todas essas descrições aqui são feitas por redes neurais. Existe um projeto hoje da Google em andamento, que está dentro do YouTube, todo esse processamento que está sendo feito nos vídeos, é para que você consiga buscar coisas dentro de vídeo no YouTube. Então, pensa que você vai pesquisar alguma coisa sobre uma determinada tecnologia. Você vai procurar alguma coisa sobre conexão SQL com Java. Então, quando você procurar isso, ele não vai olhar simplesmente nas tags que você colocou. Ele vai olhar dentro do vídeo ele vai mostrar em qual ponto do vídeo que está falando isso. Ah, então na hora que eu pesquisar um termo, ele não vai me mostrar o vídeo inteiro. Ele falou, é nesse ponto do vídeo aqui que tá falando isso que você está perguntando. Então já tem esse projeto de busca também acontecendo. Tem o ImageNet, que é a plataforma de reconhecimento de imagens da Google, a API, que utiliza por trás do TensorFlow. O que a gente está vendo lá no Teachable Machine é o TensorFlow funcionando, que é uma API, que é um framework de aprendizagem profundo da Google, que é aberta. Então, você consegue utilizar ele de forma gratuita, você consegue baixar o ImageNet para poder fazer o processamento de qualquer tipo de imagem na sua máquina. Fazer esse modelinho aqui, ó, eu fazia uma prática com o pessoal. Só que agora, com o Teachable Machine funcionando da forma que está, não faz mais sentido. Então, se eu passasse um foguete desse aqui, ó, ele ia dar uma saída aqui, ó. Ah, isso aqui é um foguete espacial com score de 89%. Então, hoje a gente já tem coisas bem mais interessantes. E as redes neurais cada vez fazem mais coisas e está ficando cada vez mais transparente, né? Desde a descoberta de novos fármacos, aplicação na astronomia, aplicação para detecção de fake news, mudança na medicina, tem modelos de diagnóstico de Covid baseado no local que você está, com sintomas que você está, com todas as informações que você tem. Então, tem as N aplicações de redes neurais. E, logicamente, com grandes poderes tem grandes responsabilidades e tem toda uma discussão ética. Até onde isso pode chegar. Dentro desse modelo, eu acho que lá no começo eu cheguei a comentar com vocês sobre um projeto que fizeram para uma mãe conseguir ver um filho que já tinha falecido. Então, pegaram todas as fotos, todos os vídeos que tinham do filho, tudo que ele falou, e conseguiram gerar um vídeo, conseguiram gerar algo da criança falando coisas novas e conseguindo conversar. Então, até onde isso pode ir? Existe todo um modelo. Essa atividade que a gente não vai fazer, sobre redes neurais, que é para poder ler. A cartilha é bem interessante de ler, que é algo didático aqui, mas a gente não tem tempo para poder trabalhar, que era para poder fazer um relatório sobre redes neurais. Para a gente poder finalizar essa parte introdutória aqui, eu vou passar algumas coisas bem rápidas para a gente poder ver os conceitos fundamentais. Então, toda rede neural, ela tem um neurônio, vários neurônios, né? Ela vai ter a conexão entre esses neurônios, vai ter o peso sináptico, que é a ponderação entre cada um deles, vai ter as arquiteturas, que a gente tem N arquiteturas diferentes, e esse modelo de aprendizagem, que é um processo que a rede vai adaptar os seus pesos para que ela consiga dar aquela saída esperada. Quando a gente fala em arquitetura aqui, ó, é como é a disposição dos meus neurônios, como é a disposição das minhas camadas, qual que é a função de ativação que eu vou ter em cada uma das camadas. Tudo isso influencia no processo de aprendizagem. E a gente tem arquiteturas diferentes para poder resolver problemas diferentes.
Então, tudo isso aqui são arquiteturas diferentes. Então, eu tenho uma perceptron, que é uma rede simples, uma rede neural multilayer, FF, feed forward aqui. Eu tenho uma deep forward. Então, a gente tem vários modelos de redes neurais, várias arquiteturas, para poder resolver diferentes problemas. O primeiro modelo que a gente trabalhou, que foi criado lá em 1959, é o Perceptron, que é uma rede neural de uma única camada. Então, eu tenho as minhas entradas, que são os meus X, X1, X0, etc. Eles vão ser multiplicados pelos meus Ws, que são os meus pesos. Isso vai ser somado aqui no meu neurônio. Esse valor que eu somei, se ele passar de um limite, eu vou ter uma saída. Se ele não passar, eu vou ter uma saída menor. É aquilo lá que eu mostrei no começo da aula, naquele vídeo. Que é esse vídeo aqui que eu repasso ele geralmente. Então, eu posso ter uma camada de entrada, uma ou mais camadas escondidas ou ocultas, que são chamadas de hidden layers, e a minha camada de saída. Aqui é um modelo. Então, você olha isso aqui, você acaba assustando, mas aqui não tem nada. Os X são as entradas, os W são os pesos, e eles são ponderados, e eu vou ter a minha saída. Eu vou ter o meu sinal. Então, o X, entrada, W são os pesos, aqui é a minha soma, e eu vou ter a minha função de ativação. E aí, a gente tem várias funções de ativação. Como que vai ser a soma? X1 vezes W1, mais X2 vezes W2, mais X3 vezes W3, etc. É aquilo, ó. X1 vezes W1, mais X2 vezes W2. E aí, tudo a gente soma aqui. O que é essa função de ativação? Eu posso ter uma função linear. Se depois que eu somei tudo deu 1,5 e o meu linear lá na minha função está 2,5, se 1,5 passa de 2,5, não. Então, a minha saída, se for uma função linear, vai sair 0. 1,5, se aqui fosse 3,5. 3,5 passa de 2,5? Passa. Então, a minha saída seria 1. Então, isso aqui é só um exemplo bem simples. Como que ocorre o processo? Dentro de uma rede neural, os pesos eles são iniciados de forma aleatória. Eu vou mostrar um código rapidinho aqui em C# que ele está disponível. Depois a gente vai somar e vai apresentar dentro da minha função de ativação. Se isso passar o linear que eu espero, eu vou ter uma saída. Se não, eu não vou ter uma saída. Isso vai depender do modelo. Deixa eu ver algum exemplo. E a gente faz geralmente uma rede para poder aprender o AND OR. Redes neurais de uma única camada, ela consegue aprender modelos simples. Ou seja, modelos que a gente chama que eles são linearmente separáveis, como o AND e o OR, por exemplo. Se eu pegar aqui, se eu pegar aqui, eu estou com o AND. Quando é 1 em 1, a minha saída é 1. Todos os outros casos, a minha saída é 0. O OR, ele só vai dar 0 quando for 0, 0. Todos os outros casos dá 1. Então, eu consigo passar uma reta, tá vendo aqui, aonde o meu problema a gente chama de linearmente separável. Eu tenho uma classe que está para cá e a outra classe que está para cá. Eu consigo passar uma reta, passar uma linha para dividir as minhas classes. Esse tipo de problema é o tipo de problema que uma rede neural de uma única camada resolve. Então, ela consegue adaptar os seus pesos sinápticos, que a gente não vai entrar em detalhes como acontece isso por questão de tempo, para poder aprender. Agora, se eu tenho outro tipo de problema, como o Shor, por exemplo, aonde que é o exclusivo, né? Quando os valores são iguais, eu tenho a saída 0, quando são diferentes, eu tenho 1. Então, aqui, se eu tenho aqui 0 e 0, dá 0. Se eu tenho 1 em 1, dá 1. Os outros 1 em 1 dá 0 também. Todos os outros dois casos dá 0. Então, não tem como aqui, tá vendo? Eu passar uma reta para separar. Aqui eu tenho esses dois fazem parte de um grupo e esses dois fazem parte de outro grupo. Como que eu vou passar uma reta para separar? Não consigo. Foi isso que Minsky Papert mostrou no livro deles em 1968, que redes neurais que lá no começo foram propostas, eles não conseguiam resolver problemas simples, como o problema do ou exclusivo. Só para poder finalizar essa parte teórica, a gente vai ver isso aqui. Aqui tem um código, não tem biblioteca nenhuma, um código em C#. Um código em C#. Então, a gente tem como entrada aqui, eu tenho um vetor de 4 linhas e 2 colunas, então 4 linhas que são as 4 possibilidades de uma tabela verdade. Então, se eu entrar com 1 em 1, a minha saída vai ser 1. Se eu entrar com 1 em 0, a minha saída vai ser 0. Se eu entrar com 0 em 0, a minha saída é 0. Se eu entrar com 0 em 1, minha saída é 0. Então, isso aqui é o quê? Aqui são as minhas entradas e aqui as minhas saídas correspondentes. É um modelo de aprendizagem. Aqui, a gente vai treinar a rede neural para
para ela poder aprender o AND, que 1 em 1 é 1, todos os outros casos é 0. A gente começa aqui um gerador de números aleatórios e está vendo que os pesos aqui, ó, é um R.NextDouble. Ele vai gerar um valor aleatório entre 0 e 1. Isso aqui para mostrar que uma rede neural, os pesos dela começam com valores aleatórios. Aí a gente está printando o peso aqui, definindo a taxa de aprendizagem, 0.1. Lembra que a taxa de aprendizagem é o quão rápido os meus pesos sinápticos, que são esses caras aqui, que a gente está gerando aleatório, eles vão ser alterados. Ah, mas você está gerando peso 0, peso 1 e peso 2, está gerando 3, sendo que você vai ter aqui só 2 colunas, né? Você vai ter só 2 valores de entrada. Por que você está gerando 3? Porque tem um valor que é constante, que é o bias. Então, o bias ele sempre vai ser 1. Porque se eu tiver como entrada 0 e 0, por exemplo, o meu peso nunca vai alterar. Então, se todas as entradas minhas for 0, ele vai estagnar, não vai mudar. Então, a gente tem a taxa de aprendizagem e a gente vai somar o erro aqui. E o que a gente vai ficar fazendo aqui, ó? A gente tem essa funçãozinha calcula saída. Essa calcula saída, basicamente, ela que vai fazer a nossa função de ativação. Então, eu vou fazer a minha entrada na posição 0 e a minha entrada na posição 1. Ah, por que é o I? Ah, porque eu tenho 4 registros, né? 1 em 1, 1 em 0, 0, 0, 0 e 1, certo? Então, o I aqui é para mostrar os 4 registros da tabela verdade. Quantos registros eu tenho que aprender? 4. Cada registro tem 2 colunas. Aí eu só coloquei fixo aqui. E vou passar o meu vetor de peso. Depois que eu calculei a saída, eu vou ter o quê? O real. O real é o quê? É isso aqui, ó. É o que eu espero como saída. E eu vou ter a minha saída. Se eu fizer o meu real menos a minha saída, se eu esperava 1 e deu 1, o meu erro é 0. Se eu esperava 1 e deu 0, o meu erro é 1. Se eu esperava 0 e deu 1, meu erro é menos 1. Então, aqui eu vou calcular qual que é o meu erro. Se teve erro aqui ainda, enquanto tiver algum erro, o que a gente vai fazer? Vou fazer a taxa de aprendizagem vezes o erro, vezes o valor da entrada. Isso aqui, ó, eu vou fazer um mais igual lá no peso. Então, eu vou estar atualizando o peso sináptico. Então, lembra? Gero valores aleatórios para o peso, faço a soma aqui, aplico na função de ativação e vou verificar o erro. E, a partir disso, eu vou atualizar os meus pesos sinápticos. E vou ficar fazendo isso enquanto eu tiver um erro maior de 0.2. Mas não importa o 0.2 aqui, porque sempre o erro vai ser, como é binário, né, vai ser 0,1. E depois eu só estou fazendo a leitura aqui. Esse calcula saída, aqui que está realmente a soma e a função de ativação. O que é a soma? x0 vezes peso na posição 0. x1 vezes peso na posição 1. 1, que é o valor constante, que é aquele neurônio constante que é bias, vezes peso na posição 2. E aqui eu só tenho um if ternário aqui para eu poder fazer a função de ativação. Se a soma passar de 1, eu retorno 1. Senão, eu retorno 0. É muito igual. Tudo deriva de C, né, cara? O mundo foi escrito o universo foi escrito em C e algumas coisas foi escrito em Java, outras em C Sharp, e a coisa foi evoluindo. Agora está sendo reescrito em JavaScript. Então, aqui que está acontecendo? Toda essa lógica que eu expliquei aí, meio louca antes, a gente consegue ver funcionando aqui. E esse código está disponível lá no ambiente virtual. Vou rodar aqui só para vocês poderem entender o processo. E a gente já vai finalizar. Olha lá. Então, ele inicia aqui. Tá vendo? Ele inicia com pesos aleatórios. Tem erro. Ele vai lá, atualiza os pesos. Tem erro. Atualiza os pesos de novo. Tá vendo que os pesos eles vão mudando? Tem erro. Atualiza os pesos de novo. O erro deu 0. Por quê? Não pode dar erro para nenhuma entrada. Agora ele aprendeu que 1 em 1 é 1. Então, se eu colocar ó, 1 e 1, a minha saída é 1. Se eu entrar com 0 e 1, a minha saída é 0. Se eu entrar com 0 e 0, é 0. Se eu entrar com 0 e 1, é 1. Ah, mas ele... Aonde que você falou isso? A gente não falou. Ele atualizou os pesos. E ele conseguiu dar essa saída. Ah, e ele consegue aprender outra coisa? Consegue. Qualquer coisa que for linearmente separável, esse tipo de rede aprende. Então, para todos os outros casos aqui, ele só vai dar 0 no OR, né? Aqui vai dar 1 em 1 dá 1. 1 em 0 dá 1. 0 em 0 dá 0. 0 em 1 dá 1. Agora a gente já colocou o OR. Ele consegue aprender o OR? Vamos ver. Olha lá, iniciou com os pesos sinápticos, deu erro. Atualizou o peso sináptico, não deu erro. Beleza. Se eu entrar com 1 em 0, dá 1. 0 em 1,
dá 1. 1 em 1, dá 1. 0 e 0, dá 0. Aprendeu o OR. Aonde que está o problema desse modelo de redes neurais de uma única camada? Ele não consegue aprender problemas que não são linearmente separáveis, como o Shor. Então, se eu tiver duas classes que eu plotar no gráfico, eu não conseguir passar um risco para poder separar, que são modelos mais complexos, que basicamente é tudo que a gente tem hoje, a maioria dos problemas, a gente não consegue resolver problemas de uma única camada. Isso é muito clássico dentro de redes neurais. Tem que ter esse entendimento. Então, você coloca lá 1 em 1, o Shor, né, dá 0. 1 em 0 dá 1. 0 e 0 dá 0 e 0 e 1 dá 1. Isso aqui é o Shor, né? Vamos ver se a rede consegue aprender. Tá vendo? Minha rede ela vai ficar atualizando os P sinápticos aqui o resto da vida e não vai conseguir aprender. Por quê? E foi isso que Minsky Papert fez. Foi exatamente esse experimento, para poder mostrar de forma clara que uma rede neural de uma única camada simples, ela consegue aprender que são problemas que são chamados linearmente separáveis, mas não problemas que uma rede neural simples, ela não consegue aprender problemas que eles se cruzam. Então, se eu consigo separar, uma rede neural simples, uma perceptron, aprende. Se eu não consigo separar, se não é linearmente separável, ela não aprende. E aqui a gente consegue ver de forma bem clara. Pessoal, de maneira geral, a gente fez um resumo, a gente passou os pontos mais importantes e a parte motivacional sobre redes neurais. Na próxima aula, a gente vai fazer aquela prática Contentable Machine, que eu considero muito importante para você poder dar uso realmente de uma rede neural funcional. E durante esse processo, depois a gente vai comentando mais algumas coisas e eu vou colocar mais um vídeo também que trata sobre alguns parâmetros importantes das redes neurais. Eu vou deixar disponível, que foi a aula que eu dei para o pessoal da licenciatura, para vocês poderem assistir. Que esse conteúdo ele vai ser importante em termos teóricos. Alguma dúvida? Tranquilo? Todo mundo está de boa?